Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Há pouco mais de uma semana do segundo turno das eleições, a expectativa é de uma disputa acirrada entre os dois candidatos que disputam a presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. A campanha nesta reta final da corrida eleitoral tem sido dominada muito mais pela troca de ataques entre os candidatos do que pela apresentação de propostas de governo. E os dias que restam até 30 de outubro representam a última janela de oportunidade para que Lula e Bolsonaro convençam os eleitores indecisos sobre quem deve ser o presidente do Brasil pelos próximos 4 anos. A eleição pode ser definida pelo eleitor nem Lula nem Bolsonaro. E esse é um eleitor que tem menos essa indignação seletiva que acomete boa parte das duas bolhas. Então, ele vê o histórico dos podres, o histórico do telhado de vidro de cada lado e vai pesar o que ele acha menos pior. Na tentativa de minar as chances do adversário, Bolsonaro tem apostado na lembrança de casos de corrupção dos governos do PT. Já Lula procura explorar os erros do atual governo no combate à pandemia de Covid-19 e as declarações de Bolsonaro, que contribuem para o elevado índice de rejeição do candidato à reeleição. Como é que o Lula vai explicar a roubalheira enorme na Petrobras, o superfaturamento daquelas refinarias, a má gestão? É que o Si não ajuda nada. São os fatos, assim, as pessoas foram presas, tem um monte de provas, as pessoas confessaram crimes. Do outro lado, como é que o Bolsonaro vai explicar a má gestão da pandemia? Quando ele atrasa a compra de vacina, quando morre um monte de gente que não precisava morrer, quando ele negligencia, quando ele faz chacota. Simplesmente não dá, assim, vou usar um termo bem forte aqui, mas as pessoas não são idiotas. Não tem como você, por nenhuma mágica do marketing, fugir desses dois fatos da realidade. Por isso que é muito difícil para os dois correrem desse assunto. Mas até que ponto os temas mais explorados pelos dois nomes que disputam a corrida presidencial são os assuntos que mais preocupam o eleitor brasileiro? Para falar sobre isso, a gente conversa com o João Paulo Cunha. Ele é diretor de pesquisa quantitativa do Instituto Locomotiva. João Paulo, um prazer te receber aqui no Item Mais. Seja muito bem-vindo. Prazer o meu, Carol. Bem, João Paulo, você está sempre acompanhando as pesquisas de intenção de voto, acompanhando os anseios do eleitor brasileiro. Minha primeira pergunta com relação aos últimos levantamentos. O que a gente vem acompanhando em termos de evolução dos números do primeiro turno até agora, quando a gente olha para essa corrida ao Palácio do Planalto? Bom, Carol, em relação aos números do primeiro turno relacionados ao segundo turno, o que a gente tem atualmente é uma corrida mais disputada do que a gente poderia considerar a partir dos dados que nós tínhamos há 1 mês, 2 meses atrás. Então, os dados hoje indicam uma corrida mais disputada, com o Lula ainda ligeiramente à frente, mas com a distância dos dois, né, hoje em um patamar muito menor referente ao segundo turno do que os dados indicavam há alguns meses atrás, né? Então, esse é o primeiro principal destaque que nós temos. Segundo ponto, que obviamente está relacionado a esse cenário de segundo turno e esse cenário de uma diferença menor entre os candidatos, diz respeito exatamente ao acirramento das campanhas, né, e também de uma temática negativa pautando fortemente as duas campanhas nessa disputa, né, por ampliar a rejeição do adversário e, com isso, tentar fazer com que os eleitores da terceira via, mesmo os eleitores que acabaram anulando o voto, né, no primeiro turno, possam eventualmente aderir, né, a um dos dois candidatos pela rejeição maior ao adversário. Então, essa é a tônica que a gente tem percebido, né, no momento atual da campanha. Você fala pra gente, João Paulo, de uma disputa muito acirrada. A gente consegue colocar onde que os números são mais equilibrados, em qual parcela do eleitorado Lula e Bolsonaro disputam voto a voto? Olha, a clivagem principal que nós temos percebido, né, essa clivagem não ocorre só agora, mas é uma clivagem socioeconômica, então o eleitorado de menor renda continua fortemente preferidor do Lula, né, nessa disputa, enquanto o eleitorado de maior renda acaba tendo ainda, né, indicando uma certa preferência para o Bolsonaro, e nesse caso o eleitorado de renda média baixa é o principal
campo de batalha, né? Além disso, diferenças regionais que têm sido importantes, né, têm se mantido muito importantes, com o eleitorado do Nordeste trazendo uma vantagem maior, uma vantagem grande para o Lula, né, e o Bolsonaro tendo uma vantagem importante também na região Sul, na região Centro-Oeste, e aí o Sudeste também surgindo como principal campo de batalha, né? O Bolsonaro com uma vantagem aí estreita no Sudeste, mas o tamanho dessa vantagem, né, o quanto ela vai ser capaz ou não de certa forma, compensar a vantagem que o Lula abre no Nordeste é o grande ponto aqui que nós temos percebido. Além, claro, também da clivagem de gênero, o Lula mantém essa vantagem, mantém uma vantagem entre mulheres, né, enquanto entre os homens essa disputa é mais equilibrada. Hoje, essas variáveis socioeconômicas de renda, né, da renda familiar e também regional, trazem aí algumas das principais diferenças do ponto de vista da vantagem de um candidato para outro, também sinalizam alguns estratos em que essa disputa é mais apertada. João, você traz para a gente 3 recortes, um por renda, um por região e outro pelo gênero. Mas a gente pode dizer que o eleitor brasileiro, independentemente da renda, da região onde ele está, ou do sexo, a pauta de maior preocupação nesse momento é a mesma? Hoje a principal preocupação do eleitor brasileiro tem a ver com a temática econômica, com emprego, com trabalho, com inflação e também com a pauta social, a questão de pobreza, de miséria. Essa tem sido a principal preocupação do eleitorado brasileiro relacionada ao momento atual do país, com algumas variações. Então a inflação já teve um peso maior, né, ali no meio do ano, quando a inflação estava, de fato, ainda mais alta do que está hoje. Depois, a temática social vem ganhando um pouco mais de peso, mas esses são os pontos principais, esses são os maiores problemas que a população brasileira enxerga hoje no país, embora não sejam, talvez, os temas que vêm ganhando, né, uma importância correspondente nesse momento do segundo turno. E é possível estabelecer uma relação entre o que as campanhas de Lula e Bolsonaro estão trazendo e essa que é a principal preocupação do eleitor? Olha, a minha percepção é que não, que as campanhas hoje estão muito menos preocupadas em oferecer soluções para esses que são os principais problemas percebidos pelo eleitorado brasileiro, então os problemas relacionados à economia, a emprego, né, à inflação, à questão social, e estão muito mais ocupadas em ampliar a rejeição do seu adversário, né? O tom principal é o tipo de conteúdo que a gente monitora, tanto que vem sendo trazido no horário eleitoral, mas sobretudo o que tem circulado, né, nos grupos de militância das duas candidaturas. Esse tipo de conteúdo hoje dialoga muito menos com as prioridades do eleitorado brasileiro, muito mais com uma tentativa de ampliar a rejeição do seu adversário. Para trazer alguns indicativos disso, tá? Monitorando aqui alguns eleitores que nós acompanhamos, né, a maioria declara ter recebido conteúdo negativo relacionado tanto ao Lula quanto ao Bolsonaro na última semana. E entre os temas que foram mencionados para nós, como temas negativos que a maioria do eleitorado recebeu, tanto relacionados ao Lula quanto ao Bolsonaro, nós temos temas que a gente poderia até classificar como temas bizarros, né? Então, entre os temas negativos mencionados como tem sido recebido sobre o Lula, tem, por exemplo, uma boa parte que declara ter recebido temas relacionados a satanismo, ocultismo, temas também relacionados a pautas morais, né? Enfim, relacionadas a aborto, questões de gênero, uso de banheiros. E, por outro lado, também entre os temas de ataque ao Bolsonaro que tem circulado, nós encontramos aqui entre os principais temas assuntos igualmente bizarros que a gente poderia mencionar, né? Então, aqui destacam, por exemplo, o assunto nessa última semana relacionado ao consumo de carne humana, além de outros temas, né, ali sobre rachadinha, corrupção. Nesse caso, os dois candidatos têm também uma boa parte dos temas, né, de ataque voltados aí à questão da corrupção. De qualquer forma, o resultado, né, desse monitoramento é uma concentração bastante elevada entre esses conteúdos que têm circulado, né, nas duas campanhas e também nos grupos, ainda que não de maneira oficial, como temas ali de ataques pessoais mesmo, né, e não temas que dialogam com as prioridades principais do eleitor. É importante a gente destacar
que as campanhas negativas não são propriamente uma novidade, né? Importante é que a gente não idealize também as campanhas dos ciclos eleitorais anteriores. Então, os ataques e os comerciais negativos sempre tiveram um peso importante na comunicação política. Talvez o grande ponto aqui seja a natureza dos temas que têm sido mobilizados e trazidos aí nesse segundo turno das eleições de 2022. Temas marcadamente pessoais, como eu falei, até temas que a gente poderia classificar com um certo nível de bizarrice, né? Então, satanismo, diálogo de presos, né? Suposto diálogo de presos, maçonaria, canibalismo. Então, são temas realmente que chamam um pouco a atenção por essa excentricidade, né? Então, ataques pessoais bastante fortes, né? E de temas muito fortes também, né? Para dizer o mínimo, que as campanhas hoje têm mobilizado nesse segundo turno. Para a gente encerrar, João, vou te fazer 2 perguntas em uma. Como é então que o eleitor tem reagido a essa falta de propostas? E acrescento, há algum tipo de levantamento em que a gente possa estabelecer uma relação entre a quantidade de ataques e o que vem de proposta por parte dos 2 presidenciáveis? Olha, o que nós sabemos é que o eleitorado, né, que nós monitoramos aqui no Instituto Locomotiva, tem percebido a campanha como uma campanha marcada por ataques e por temas negativos. Isso é declarado abertamente. Então, o eleitorado avalia criticamente, né, que esses temas negativos de ataque hoje predominam sobre propostas. De novo, né, eu ressalto que isso não é uma novidade propriamente, então a campanha negativa sempre teve um papel relevante, mas a questão é que, nessa eleição especificamente, não são temas ali que, de certa forma, dialogam diretamente com políticas públicas. Então, ataques como aqueles que a gente ficou acostumado a ver em eleições anteriores, como um candidato dizendo que o outro iria acabar com um programa social, ou outro retrucando, mencionando algum episódio de corrupção que aconteceu em algum ministério, né, de certa forma, ataques que tangenciavam também agendas, né, de políticas públicas, né, ainda que os ataques pessoais também tivessem presentes. Nesse caso, são ataques pessoais, né, que têm circulado nessa última semana com uma intensidade muito grande, ataques de temas bastante excêntricos, né, relacionados ali à conduta pessoal, enfim, religiosidade de cada um deles, e isso causa uma certa frustração, tá? Embora a gente também não possa ter ali, vale ressaltar de novo, né, uma idealização da conduta das campanhas, né? As campanhas estão, de certa forma, reagindo a incentivos no momento atual, que é um momento em que o aumento da rejeição do adversário, de certa forma, é chave para que os eleitores que escolheram outras alternativas no primeiro turno optem, né, por um dos 2. Então, ainda assim, né, entendendo, de certa forma, a racionalidade das campanhas, né, ao atuar dessa forma, não pode ignorar que para o eleitorado isso tem surgido como uma campanha muito agressiva e uma campanha que a maior parte deles declara que está discutindo pouco as propostas do país e pouco aqueles temas que o eleitorado indica como mais relevantes. Isso não significa que esses ataques, que esse tipo de conteúdo não faça efeito, né, que não seja, de certa forma, uma estratégia que é válida, né, uma estratégia que pode surtir efeito, mas realmente a gente também não pode deixar de dizer que as maiores preocupações que o eleitorado vem destacando, né, desde o início da campanha não são percebidas hoje por esses eleitores como temáticas que estão aí centralizando o debate nesse início de segundo turno. João Paulo, mais uma vez obrigada por compartilhar esses números conosco, essa percepção do eleitorado brasileiro nesse momento. E, mais uma vez, nosso muito obrigada. Até uma próxima. Eu que agradeço, fico à disposição. Obrigado pelo convite. Prestes a entrar na última semana de campanha, Lula e Bolsonaro já têm agenda definida para os próximos dias. E o centro das atenções, mais uma vez, será o Sudeste, região com o maior colégio eleitoral do país. Um dos principais focos da disputa é Minas Gerais. A importância do estado para o resultado das urnas pode ser compreendida a partir dos dados que revelam a complexidade do eleitorado mineiro. É o que aconteceu no Brasil, acontecendo em Minas. Bolsonaro perdeu nessas cidades menores, mais pobres, mas melhorou a sua votação, muito em função de Auxílio Brasil, de dependência de governo. Lula, mesmo perdendo em grandes cidades como Belo Horizonte e outras, conseguiu ter mais votos e viu Bolsonaro perder votos. É isso que aconteceu nas capitais de quase todas as regiões
do país e nos pequenos municípios, em especial do Nordeste que você mencionou. Seja na busca por votos no Sudeste ou de maneira mais ampla em todo o país, uma dúvida que as campanhas de Lula e Bolsonaro terão de esclarecer é qual o melhor caminho para conquistar os eleitores que ainda não sabem qual candidato escolher. Como os dois presidenciáveis esperam convencer a parcela indecisa do eleitorado? É o que a gente vai saber agora com o nosso analista de política aqui da CNN, nosso parceiro também de Item Mais. Sempre muito bem-vindo, Gustavo Uribe, sempre um prazer. Sempre um prazer, Carol. Adoro o Item Mais e sempre quando você convida eu venho. Opa, e é um prazer te receber sempre aqui, porque o Gustavo Uribe vai trazer pra gente muitos bastidores das campanhas de Lula e Bolsonaro. Começamos a contagem regressiva para o segundo turno, Uribe. O que a gente pode esperar das campanhas dos dois presidenciáveis? No que elas devem focar nessa reta final? Carol, as duas campanhas estão com muito pé no chão. A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva já sabe que é impossível, por exemplo, virar no Centro-Oeste ou no Sul. A campanha de Jair Bolsonaro sabe que é impossível virar no Nordeste. Mas em uma disputa eleitoral tão próxima, quando você tem um cenário de intenção de voto tão próximo das duas candidaturas, dentro da margem de erro, no limite, mas dentro da margem de erro, segundo as pesquisas eleitorais, a estratégia e o desafio é tentar diminuir vantagem de adversário. Então, qual tem sido a estratégia das duas campanhas? De um lado, Luiz Inácio Lula da Silva precisa baixar a vantagem de Jair Bolsonaro no Sul e no Sudeste. É por isso que havia até uma viagem marcada para Luiz Inácio Lula da Silva nessa semana para o Amazonas, para fazer campanha para Eduardo Braga, que é o candidato do MDB ao governo estadual. Desistiu. Vai focar agora no Sul e Sudeste, em especial em Minas Gerais. As pesquisas internas do PT apontam que aquela vantagem que Lula teve sobre Bolsonaro em Minas, de 600 mil votos, que hoje ela pode estar menor. É por isso que Lula agora vai pelo menos mais 3 vezes a Minas Gerais até o dia da eleição. Ele vai a Teófilo Otoni, vai a Juiz de Fora e vai à região metropolitana de Belo Horizonte. Nessa última viagem, colado em Simone Tebet, porque ela teve um bom desempenho em Minas Gerais no primeiro turno. Já Jair Bolsonaro vai focar sobretudo no Nordeste. Ele precisa baixar a vantagem de Lula no Nordeste para ser eleito. A gente sempre lembra que primeiro turno deu uma diferença de Lula para Bolsonaro de 6 milhões de votos. É um sinal bastante alto para Jair Bolsonaro conseguir vencer no segundo turno. Para isso, ele precisa baixar a vantagem de Lula, principalmente na Bahia. Quarto maior colégio eleitoral do país, Lula teve uma expressiva vantagem no primeiro turno e é justamente para a Bahia que Jair Bolsonaro irá na próxima semana para Salvador, na companhia do ex-ministro da Cidadania, João Roma, na tentativa de ocupar esses flancos. Então, qual é o objetivo? O objetivo é cristalizar votos e tentar baixar a vantagem do adversário, ou seja, cobrir os flancos abertos. Uribe, a gente traçou aqui um planejamento regional das campanhas. E quando a gente olha para as fatias do eleitorado brasileiro, como deve ser essa estratégia? Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro tem uma ampla vantagem entre os evangélicos. Como é que Lula tenta diminuir essa vantagem do adversário? Há pouco publicou uma carta aos evangélicos. Isso já faz parte de uma movimentação nesse sentido? Por outro lado, temos Lula liderando entre os mais pobres. E, recentemente, houve, por exemplo, a aprovação do uso do FGTS Futuro para financiamento imobiliário. É também um aceno aos brasileiros com menor renda. Tudo isso já faz parte de uma estratégia voltada para o dia 30 de outubro? Tudo estratégia, puramente estratégia. Carol, primeiramente, Jair Bolsonaro tem um desafio. Falar com a mulher pobre. Esse é um flanco que ele precisa ocupar, ele tem uma dificuldade muito grande de comunicação, é por isso que a campanha televisiva vai, até o dia da eleição do segundo turno, focar nesse eleitorado. Ele vai ao Nordeste para isso, ele vai tentar falar com essa mulher em São Paulo, do Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Já Luiz Inácio Lula da Silva tem o desafio de falar com a classe média. As pesquisas internas do PT apontam que Lula e Bolsonaro estão praticamente empatados naquele eleitorado de 2 a 5 salários mínimos. Lula quer ampliar, como favas contadas, que Jair Bolsonaro terá maioria entre aqueles eleitores que ganham mais de 5 salários mínimos. Então, esse é o principal desafio das duas campanhas. Agora, estamos falando de uma guerra religiosa também. Até parece alguns dias que a gente está falando da eleição para o Vaticano, não para a eleição ao Brasil. A questão é que Luiz Inácio Lula da Silva resistiu muito a essa carta aos evangélicos.
mas ele foi convencido por setores da campanha que avaliam que essa é uma espécie de carta ao povo brasileiro 2.0. Lembrando que Lula publicou a carta ao povo brasileiro em 2002 para acalmar o mercado financeiro. Agora, acalmar o eleitorado evangélico. Mas Lula quer que eleitorado evangélico? O eleitorado pobre. A avaliação é de que este eleitorado, muitas vezes, reconhece que a situação econômica não está boa, mas acaba votando por ideologia e crença religiosa em Jair Bolsonaro. Então é justamente com esse eleitorado que Luiz Inácio Lula da Silva quer falar. Já Jair Bolsonaro quer falar com o eleitorado católico de mais alta renda. A gente sabe que Jair Bolsonaro tem uma vantagem naquele eleitorado que ganha mais de 5 salários mínimos, mas há uma resistência entre esse eleitorado. É por isso que ele tem tentado conversar com padres, tentado conversar com bispos, tentado fazer eventos com a presença maior de católicos. Então, nessa guerra religiosa, a gente vê que cada lado tem tentado crescer sobre o quintal do adversário. Resta saber se a troca de munições que a gente tem visto vai ajudar aos candidatos conseguirem avançar nesses grupos e segmentos religiosos. Para isso, uma maratona está prevista. Uribe, a questão é qual será o tom dessa maratona. A gente acompanhou nos últimos dias muitas trocas de acusações entre os candidatos, uma campanha negativa muito forte. Esse tom deve mudar nessa reta final? Finalmente, teremos, pelo menos nos últimos dias, uma campanha mais propositiva? Quem acha isso, Carol, vai dar com os burros d'água. Não, as duas campanhas vão aumentar, a tentativa de aumentar a rejeição do oponente. O que a gente tem é uma tentativa na propaganda eleitoral da televisão, isso está muito claro, de os candidatos terceirizarem os ataques. Ou seja, no momento dos ataques ao adversário, coloca-se um ator. E aí a pauta propositiva fica com os candidatos. Os ataques têm sido no tema da corrupção. Tanto o PL como o PT diagnosticaram em pesquisas internas que aumentou a percepção e a preocupação com a corrupção. Era um tema que no primeiro turno ficava entre quarto ou quinto tema de preocupação. Já é o terceiro ou o segundo, superando a preocupação com a pandemia do coronavírus. Então, as duas campanhas vão aumentar as críticas diretas sobre escândalo de corrupção. E aí, Lula e Bolsonaro devem usar trunfos eleitorais de última hora. No caso, Lula, colocar Simone Tebet para criticar o orçamento secreto. Ela já tem ido à televisão para dizer que é o maior esquema de corrupção dos últimos anos. Jair Bolsonaro vai utilizar Sérgio Moro. Ele deve gravar nos próximos dias para relembrar o escândalo do Petrolão e também o Mensalão, Operação Lava Jato, na tentativa de fustigar os petistas. E aí cada um dos lados deve focar na questão propositiva. Isso vai ser menor tempo das propagandas eleitorais, mas vai haver um espaço nela para o que eles consideram mais importante e o que eles consideram que é uma espécie de cartão de visitas de cada um dos lados. Lula, no debate econômico, tentando comparar a situação do preço dos alimentos e dos combustíveis durante a gestão dele com a gestão de Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro vai focar na segurança pública. É uma pauta cara a ele, é um dos principais cartões de visita que ele apresentou em 2018 e houve a percepção nas pesquisas de intenção de voto que a preocupação com a violência aumentou tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Então a defesa que ele faz, por exemplo, da diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos deve ser intensificada. Ou seja, vamos acompanhar agendas muito intensas nos próximos dias. Maratona também para Gustavo Uribe, né, Uribe? Não parar de trabalhar até 30 de outubro, então. Vai ser tiro, porrada e bomba, Carol, mas a gente está aqui preparado. Maravilha, Uribe, obrigada, viu? A gente volta a conversar com certeza. Afinal, o segundo turno está se aproximando. Mais uma vez, obrigada por essa conversa. Obrigado, forte abraço. É reta final das eleições, caminhamos para o segundo turno e aqui, claro, sempre trazendo a cobertura eleitoral para você também. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo fim de semana. E até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherrer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.